Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-remédio para bolsa. Bora costurar? No vídeo anterior eu já te dei todas as dicas para fazer o acabamento na tela, para o acabamento ficar impecável e resistente. Se você não viu, clique aqui. E neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz um porta-remédio para bolsa usando este tipo de material. Ele é super prático porque a gente consegue enxergar o que tem lá dentro, então é bem prático, a gente já pega o remédio que a gente precisa, não precisa ficar procurando. No meu Instagram e em breve aqui no YouTube vai ter o papo do vídeo desta peça, onde eu explico um pouquinho melhor as características, o que eu pensei para esta peça. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me siga por lá também. Lá eu tenho conteúdo diferenciado, tenho dicas rápidas e a gente consegue ficar ainda mais pertinho. Então, agora eu vou te mostrar como eu fiz este porta-remédio para bolsa. Materiais utilizados. Para a parte externa, 28 por 15 centímetros no tecido principal. Para a parte interna, 28 por 15 centímetros no tecido de forro e na manta R2. Para o bolsinho, 28 por 13 centímetros de tela vôlei. Para o acabamento inferior, 28 por 3,5 centímetros, duas vezes no tecido principal. Para os acabamentos laterais, 3,5 por 13 centímetros, 4 vezes no tecido principal. Para o acabamento superior, 28 por 7,5 centímetros no tecido principal. Para a divisória do bolsinho, 2 por 15 centímetros no tecido de forro. Para as tampas, 12 por 10 centímetros, duas vezes no tecido de forro. 2 conjuntos de botão plástico de pressão. 12 centímetros de elástico roliço. Um botão. Passo a passo. Vou começar montando o bolsinho de tela. No vídeo anterior, com o título Acabamento em Tela, como fazer acabamento, eu explico todos os detalhes de como montar o bolso. E eu explico também o raciocínio para fazer o acabamento em peças de qualquer tamanho, assim você pode adaptar aí no seu projeto. Neste vídeo, eu vou dar apenas uma explicação bem rápida de como fazer. Qualquer dúvida, assista ao outro vídeo. Na parte inferior e nas duas laterais da tela, eu vou fazer uma marcação a 2 centímetros da borda. Vou começar com o acabamento inferior. Posiciono o acabamento na marcação de 2 centímetros, direito do tecido com a tela. Vou passar uma costura de segurança para prender o acabamento. Aqui eu já costurei. Na parte de trás, posiciono o outro acabamento, alinhando os dois tecidos. Vou fazer uma costura definitiva com margem de 0,75 centímetros. Aqui eu já costurei e passei um zigue-zague nas bordas para fazer o acabamento dos tecidos e reforçar ainda mais a costura. No zigue-zague eu pego o acabamento da frente, a tela e o acabamento de trás. Tombo os tecidos para o direito, alinhando as bordas, e eu vou passar uma costura de segurança para prender tudo. Eu vou repetir exatamente o mesmo processo nas costuras laterais. Neste vídeo eu não vou mostrar, mas está tudo explicadinho no vídeo sobre o acabamento da tela. E o bolsinho vai ficar assim, com o acabamento inferior e laterais. Agora eu vou fazer o acabamento superior. Vou fazer uma marcação a 1 centímetro nas duas bordas, dobrando e vincando bem. Dobro novamente o acabamento ao meio.
Encaixe o acabamento sobre a tela, alinhando bem as bordas. Vou passar uma costura bem próxima da borda, prendendo a parte da frente e a parte de trás, junto com a tela. E o bolsinho vai ficar assim, todo acabado. Agora eu vou marcar o posicionamento dos botões plásticos de pressão. Eu dobrei o bolsinho na metade para achar o meio. Fiz uma marcação tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do bolsinho. A partir da marcação da metade para este lado, eu marquei 6,5 cm e a partir da borda de cima, uma marcação a 1 centímetro. Agora no detalhe, aqui está a metade, daqui para cá eu marquei 6,5 cm e da borda de cima eu marquei 1 centímetro. Neste ponto de encontro, eu vou posicionar o botão fêmea. Fiz a mesma marcação do outro lado. Da metade para cá tem 6,5 cm e de cima para baixo tem 1 centímetro. Neste ponto, eu vou posicionar o outro botão fêmea. Coloco os botões. Eu vou unir o tecido da parte interna com a manta R2 com ponto zigue-zague em toda a volta. Normalmente, eu coloco a manta R2 com o tecido externo, mas quando eu vou fazer divisórias ou bolsinhos, quando a parte interna vai ter costura, vai ter detalhes, eu prefiro colocar a manta na parte interna, porque assim ela estrutura melhor e me dá mais segurança para costurar todos os detalhes internos. Posiciono o bolsinho de tela sobre esta parte interna e vou passar uma costura de segurança em toda a volta, prendendo os dois. Vou fazer a divisória dos bolsinhos. Eu dobro o tecido encontrando as bordas. Passo a ferro para vincar bem. E vai ficar assim. Posiciono a divisória centralizando com a peça. Vou passar uma costura neste lado e neste outro lado, bem próximo da borda. E vai ficar assim, a costura bem na bordinha, e aqui eu dou bastante retrocesso, porque na hora de colocar e tirar as coisas do bolsinho, a gente vai forçar a costura, e então ela tem que estar bem reforçada. Eu vou fazer as tampas dos bolsinhos. Dobro o tecido, direito com direito, pelo lado menor. Então, depois de dobrado, isso vai ficar com 12 por 5 centímetros. Vou fazer uma costura nas duas laterais, nas duas tampas. Vai ficar assim, eu costurei as laterais e o lado maior fica aberto. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vinco as costuras. Vou passar a ferro e vou passar um pesponto aqui, aqui e aqui. Vou passar uma costura de segurança para fechar esta parte. Vou fazer isso nas duas tampas. E elas vão ficar assim. Vou posicionar as tampas na peça. Dobro a tampa ao meio para achar a metade e vou centralizar esta marcação com o botão fêmea. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dobro a tampa na metade e vou centralizar esta marcação com o botão fêmea. É claro que, como eu sou a louca da segurança, eu vou medir depois tudo direitinho para ver se está realmente centralizado. Estando tudo certinho, eu passo uma costura de segurança para prender.
E agora as tampas estão presas à peça. Vou colocar o botão macho na tampa. Eu alinho a tampa com a borda do acabamento. Agora no detalhe, eu alinho a borda da tampa com a borda do acabamento. Assim, já dá uma folga para o fechamento da tampa e também vai ficar visualmente bonito tudo alinhadinho. Depois que eu alinhei, eu forço o tecido contra o botão para marcar o posicionamento do botão macho. Vou fazer isso nas duas tampas. Depois que eu conferir que tá tudo certinho, eu furo na marcação e coloco os botões machos. Eu vou colocar o botão para o fecho da parte externa. O posicionamento é o seguinte: eu marco 6 centímetros a partir da lateral com a metade da parte externa. Então, aqui tem 7,5 e aqui tem 7,5. Neste ponto de cruzamento, eu vou pregar o botão. Como a parte externa não tem manta, nada que estruture o tecido, eu vou colar um pedacinho de tecido só para reforçar um pouco mais. Usei cola para tecido nas bordas deste retalhinho. Não coloquei no meio para não dificultar na hora de pregar o botão. Prego o botão. Na parte interna do lado direito, eu vou marcar a metade. Então, aqui tem 7,5 e aqui tem 7,5. Eu vou posicionar o elástico roliço desta maneira, centralizando. Vou passar uma costura de segurança para prender. Vai ficar assim. Parte interna pronta, parte externa pronta. Posiciono o direito da parte externa com o direito da parte interna, sendo que o botão tem que estar do lado oposto ao elástico. Vou alfinetar bem e vou fazer uma costura em toda a volta. Nesta parte de baixo, vou deixar uns 3 a 4 dedos para usar a técnica de abertura e poder virar para o direito. E vai ficar assim. Nos cantinhos, eu reforço bem a costura. Reforcei também na parte do elástico para evitar que ele se solte quando a gente puxar. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Por isso que era muito importante ter reforçado a costura nesta parte. Agora eu vou passar um ponto zigue-zague em toda a volta, menos na parte da abertura. Este ponto zigue-zague vai ser bem importante para o acabamento dos tecidos, para reforçar a costura e ajudar a prender ainda mais a tela. Aqui eu já fiz o zigue-zague na peça, aproveitando para reforçar ainda mais a costura do elástico. Na parte da abertura, vinco bem as sobras de tecido. Descosturo. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Passo a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta ou a tela. Vai ficar assim. Vou passar cola de tecido na abertura só para me dar mais segurança e posicionar corretamente os tecidos. Vou passar um pesponto bem próximo da borda, reforçando a costura e fechando a abertura. Vai ficar assim. Aqui na tampa,
E nas bordas dos bolsos, eu dou retrocesso para reforçar a costura. Uma peça prática, porque a gente vai conseguir enxergar os remédios pela tela dos bolsinhos e que não faz volume, perfeita para levar na bolsa e na mala. Dependendo da quantidade de remédios que você costuma levar, que você costuma usar, você pode aumentar ou diminuir este projeto. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou da peça, da dica, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Fazendo isso, você fortalece o canal e me permite continuar aqui no YouTube, trazendo dicas e passo a passo de peças diferenciadas. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.